A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhora. Se inscreva, deixa seu like. Sua opinião é sempre importante para nós. Vocês podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Eu recebo carinhosamente no programa meu querido amigo, expositor espírita, Guaraci Silveira. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, amigo Pedrosa. Boa noite a todos vocês que estão aqui conosco. E vamos estudar, vamos conhecer um pouquinho mais, do nosso estudo de hoje, que vamos falar sobre a diferença religiosa. Isso é muito importante sabermos, não é isso, amigo? Perfeito, Guaraci. Vamos estudar então, como você disse, diferença religiosa. Dúvidas? Entre em contato conosco, ligando para a Clube FM, 0 operadora 32 3211 5697, para falar comigo, 988012675. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas. Podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição de todos os ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, como estamos necessitados destes momentos juntos. Como homem que transita neste mundo, nesses tempos, precisa parar para refletir sobre a vossa presença divina, que um dia esteve pessoalmente conosco e que agora nos acompanha e nos protege dos planos que habita. Possamos, Senhor Jesus, entender a vossa presença no mundo, a do diretor do planeta, diretor espiritual do planeta, onde todos os líderes e sábios devem obediência. Aqueles que conseguem realizar isso fazem tarefas absolutamente extraordinárias. E aqueles outros que ainda insistem em achar-se deuses, deusas, cometem enganos e muitas vezes retornam à pátria espiritual em míseras situações emocionais, morais e éticas. Por isso, Senhor, queremos estar convosco, queremos estar partilhando convosco do banquete excepcional do vosso Evangelho. Que assim seja. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando de diferença religiosa. A religião é encontrada nas sociedades humanas desde os tempos mais remotos. E os pesquisadores têm dificuldade em determinar sobre quais traços humanos se erigiu essa instituição cultural. Lembrando a todos que a religião é uma palavra de origem latina que significa o famoso religare. Religar o homem, porque na verdade já está ligado, então é de realigá-lo. Não é fonte de salvação para homem nenhum, obviamente, a rotulação religiosa. Sim, a religiosidade, eu diria. Mas nós vamos estudar um tanto sobre este assunto, exatamente para buscar as suas origens. Segundo André Luiz, ele propõe que o nascimento da religiosidade se tenha apoiado nos movimentos da mediunidade espontânea gerada pelo fluxo do pensamento. Esse pensamento contínuo que determinou o deslocamento da organização celular, perispiritual
propiciando a ocorrência das primeiras manifestações do transe entre os homens primitivos. Bom, isso aí é uma orientação deixada por André Luiz, falando desde o início da civilização, ainda com os povos primitivos. A informação do autor espiritual auxilia-nos a fazer uma ideia de como tudo começou, mas os estudiosos do assunto, contando apenas com as informações colhidas nas pesquisas antropológicas, não chegaram ainda a um consenso sobre a natureza da religião, que aparece numa grande variedade de formas, de acordo com as circunstâncias e condições das sociedades em que se insere. Nós é que sabemos das mudanças, né? Do totemismo, depois do politeísmo, paganismo greco-romano, persa, egípcia, enfim, até chegar ao monoteísmo. Passamos por muitas doutrinas religiosas e que ainda existem inúmeras no mundo. Existem hoje milhares de seitas, religiões e crenças que vão desde as mais simples superstições e rituais mágicos até as religiões institucionalizadas com regras e cultos definitivos e obrigatórios a todos os fiéis que controlam redes de televisão, bancos, terras, estados, etc. Sim, nós temos um grupo de religiosos que são dominantes normalmente do aspecto televisivo, das mídias sociais, não é? E que só no Brasil, mas no mundo todo. No Ocidente predominam as religiões monoteístas, isto é, que professam a fé em um único Deus. Então, o cristianismo é uma doutrina monoteísta, com todas as suas ramificações, o catolicismo, romano, ortodoxo, protestantismo, doutrina espírita. Nós somos monoteístas. O monoteísmo representa um momento fundamental na história das civilizações. A fé em Deus, que tudo criou, que a tudo vê, e que se apresenta na condição dos homens, tem sido um fator importante de identificação e expansão cultural. O objetivo de defender a fé e converter o pagão gerou conquistas, guerras e ainda hoje é fonte de conflitos. Como? Existem conflitos com relação às intolerâncias religiosas. As religiões do Ocidente estão em sua maioria radicadas no cristianismo, mas como Jesus e seus apóstolos viveram no contexto cultural criado pelo judaísmo, que influenciou poderosamente o pensamento dos primeiros divulgadores do Evangelho, classifica-se o mundo ocidental como uma cultura judaico-cristã. Então é muito comum você ouvir, né, essa expressão aí, judaico-cristã. Porque do judaísmo dá origem ao cristianismo, como depois também ao islamismo. Mas judaico-cristão é porque e muitos dos nossos co-irmãos seguem até hoje orientações judaicas. Diferente, né, de nós espiritistas que seguimos as orientações de Cristo. Quando o Império Romano se desagregou no século V depois de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, organizada pelos cristãos, surgiu como instituição que dominaria a vida espiritual e política da sociedade. Foi quando o imperador Teodósio ele vai oficializar definitivamente a Igreja Católica Apostólica Romana como religião oficial do Império. Portanto, não foi Constantino no século III que, na verdade, instituiu a Igreja Católica, mas foi Teodósio I vai oficializar a Igreja Romana como religião oficial do Império. A partir de então, nós teremos dois impérios depois de Teodósio I. O Ocidente comandado pelo seu filho mais novo e o filho mais velho comanda o exército oriental. Dois reinos, exatamente porque o exército estava muito grande naquela época, muito extenso. O mundo cristão se dividiu pela primeira vez com o chamado Cisma do Oriente, motivado por divergências políticas e religiosas entre os patriarcas da Igreja Cristã Ortodoxa, grega e o Papado Romano. Isso já se deu no século XI, no ano de 1054, quando o patriarca Miguel Celulário rompe com o alto clero romano, denominando o Oriente como Igreja Católica Apostólica Ortodoxa. E essa animosidade entre romanos e ortodoxos durou até 1964, quando o Papa Pio VI teve um encontro com o patriarca Antenágora e selaram a paz. Hoje vivem pacificamente cristãos ortodoxos com cristãos romanos. No século XVI, junto a todas as transformações que aconteciam na Europa, iniciou-se a segunda divisão
do cristianismo com a reforma protestante. Aí surge Lutero, pai das igrejas reformadas, como Zwinglio, Jean Calvin, John Knox e tantos outros. O objetivo dos líderes da reforma era recolocar o cristianismo no seu caminho original, uma vez que as ligações da igreja com o poder político e econômico da antiga ordem feudal desviaram do roteiro proposto por Jesus. Então, na verdade, Lutero ele queria reformular, em princípio, o catolicismo romano. Não tinha ideia de criar uma nova doutrina, mas acabou surgindo. Então, o protestantismo, desde sua origem, apresentou-se de formas diferentes, de acordo com os líderes que se destacavam. Havia o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo e outros. O luteranismo, origem Lutero. O calvinismo, Jean Calvin. Depois John Knox, a primeira igreja e a maior de todas elas calvinistas, que é a igreja presbiteriana. Depois nós tivemos o anglicanismo, lá com o rei Henrique VIII, no Reino Unido. E, por último, o movimento pentecostal, neopentecostal. Nos últimos anos, no Brasil, multiplica-se as seitas evangélicas e tem feito diminuir o número de católicos. Algumas dessas seitas desenvolveram rituais que têm como fundamento maior proximidade entre Deus e os fiéis. Baseiam-se numa simplificação dos princípios cristãos e da diminuição das reflexões teológicas, difíceis para as pessoas mais simples. Tem surgido conflito entre essas seitas e o Estado, pois são acusadas de explorar em benefício próprio a fé das pessoas, cobrando quantias exorbitantes, como dízimo e outros, e utilizando para fins aparentemente desvinculados das questões religiosas. É óbvio que nós estamos falando aqui por um estudo, é com eles, não temos nada a ver com isso, não? Respeitamos todas as crenças religiosas, são os seus líderes diante de Deus, das suas consciências. Estamos apenas informando que realmente existe esse triste lado aí de uma exploração religiosa por parte de alguns segmentos, não são todos, de alguns segmentos. Aí continuando, essas reflexões importantíssimas aqui, com esses conhecimentos do Pedrosa que me encantam, viu? Ele sabe coisa aí que a gente nem imagina, né? Então, além disso, a partir dos anos 60, observa-se um crescimento significativo do esoterismo. Cristais, runas, tarô, quiromancia, astrologia. Então, vem ocupando cada vez mais espaço no nosso cotidiano. As religiões e seitas orientais, sua filosofia e as práticas a elas vinculadas, como a yoga, as artes marciais e a acupuntura, vieram enriquecer o universo espiritual do Ocidente, como diz Murilo, Cisalpino, no seu livro Religiões, capítulo 9. Bom, então neste contexto, em termos estatísticos, a doutrina espírita quase não aparece, dado o reduzido número de adeptos. O espiritismo também não se posiciona como uma religião institucionalizada nos moldes das religiões tradicionais, pois não possui hierarquia sacerdotal, rituais, paramentos ocultos. As associações espíritas se reúnem sob a motivação de estudar a ciência e a filosofia espíritas. Desse conhecimento surge um sentimento forte de admiração pelo Criador de todas as coisas, gerando aí sim uma religiosidade natural, que não precisa de aparatos exteriores para se manifestar. É da índole da doutrina o respeito às outras formas de manifestações religiosas. A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu título 2, capítulo 1, artigo 5º, estabelece que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Mas percebemos que, contraditoriamente, os conflitos de natureza muito pouco espiritual, como intolerância, preconceito, racismo e violências, encontram-se muito próximos das manifestações religiosas. Parece
que em nossa cultura não aprendemos ainda a lição do respeito aos direitos alheios. Às vezes a gente vê aí vídeos mostrando pessoas atirando em templos religiosos, queimando, né, os aparatos ali, quebrando imagens, muitas vezes buscando intimidar os representantes ali daquele culto. Isso não condiz com a realidade da nossa Constituição. É preciso entender que a nossa Constituição de 1988 está em pleno vigor e precisa ser respeitada. Caso contrário, né, a justiça tem que dar ganho de causa e proteção, né? Os meios de polícia, os meios aí necessários para proteger o culto. Olha, meu amigo, minha amiga, eu quero te dizer uma coisa. Ninguém sabe o que passa no coração de um adepto a uma religião. É muito íntima essa relação da criatura com a religião que ele escolhe. Então ele tem que ser muito respeitado, muito. Porque cada religião dessa condiz com o status mental e espiritual de cada um, que está ligado ao seu passado histórico, está ligado às suas ações antigas, está ligado ao seu inconsciente. Então não façam coisas que possam violar esse direito inalienável de cada um buscar o seu conteúdo, aquilo que ele entende que seja o correto para essa aproximação com Deus. As religiões, desde os tempos primitivos, se a gente podia chamar de religião, aquelas manifestações primeiras da busca da montanha sagrada, né? Do pau, chamado concave, né? Que era um pau que se estabelecia lá no centro de uma tribo, e ali aquele pau elevava a criatura a Deus, né? As escadas, tudo aquilo que simbolizava, né, alguma busca de altura era religião. Então hoje nós sabemos que nós podemos buscar Deus na intimidade do nosso coração, como disse Jesus. Mas as pessoas antigas buscavam Deus na manifestação dele na natureza. Então se eu subo uma montanha e lá em cima eu olho o quê? A terra lá embaixo e o céu em cima. Então quer dizer para mim que eu tenho que sair da terra para elevar-me espiritualmente. Então era uma forma de exercer religiosidade. Respeitado. Os grandes antropólogos como Mircea Eliade têm nisso um carinho muito grande. Ele trabalha esses assuntos, né? Quando o livro dele, o Sagrado e o Profano, ele trabalha esse assunto de uma maneira muito respeitosa, muito delicada, porque está tratando da intimidade de cada um. Então, pessoas aí que não têm a menor noção disso e que querem imputar erros na doutrina que o outro professa, isso significa desrespeito. Então, temos que respeitar todas as doutrinas, né? E a pessoa está nela até enquanto ele quiser. Daqui a pouco, se ele quiser sair, ele sai. Eu vejo pessoas que deixaram o espiritismo, né? Porque não conseguiram entender e saíram dizendo coisas que não são reais. Mas é o jeito dele. A gente vai brigar com essa pessoa? Definitivamente, ele tem o direito de fazer isso. Na vida familiar, quando os cônjuges são provenientes de famílias que manifestam formas diferentes de crença, o conflito também se estabelece. Na verdade, a crença para cada um muitas vezes não nasceu de uma adesão livre e consciente àquela forma de culto, mas resultou de uma assimilação inconsciente por convenção social e familiar e se tornou assim um fator de identificação com o grupo de origem. Isso fez com que as pessoas se sintam ameaçados quando essa estrutura é confrontada por alguém que se posiciona de forma diferente. Isso aqui é muito interessante notar,
que geralmente nós herdamos esses conceitos religiosos dos nossos familiares, né? Dos nossos antecedentes. E às vezes não se faz uma reflexão. Então a pessoa nasce num lar que é de uma determinada religião, ele já vai falando que ele é daquela religião. Quase sempre ele não para refletir se aquilo está atendendo às suas necessidades de buscas de Deus. Quando ele faz essa reflexão e que ele entende que não é daquela maneira que ele gostaria de buscar Deus, pode ser que hajam conflitos. Mas aí também tem que ser respeitado. Tem que ser muito respeitado. Então, por exemplo, se a esposa é católica e o marido é espírita, que se respeitem mutuamente. Porque cada um está buscando aquele nicho que melhor atende às suas necessidades atuais. É um assunto muito interessante esse, que precisa de uma atenção maior para que a gente seja bastante coerente nessas nossas vivências entre pessoas na sociedade. Não é isso, amigo? Perfeito, Guaraci. Devemos estudar sem discutir, né? Mas compreender as religiões, que elas são importantes para todos nós, né? Principalmente nos momentos difíceis da nossa vida. Meus queridos irmãos, vamos agora para o intervalo musical e a seguir a nossa oração final. Descobrindo diamantes. Quando aquele rico empresário adquiriu um dos mais famosos hotéis de Paris, o revitalizou totalmente e celebrou com uma grande festa. Tudo ia bem, até ele descobrir um garçom de cor negra num dos salões. De imediato pediu ao filho que providenciasse a sua retirada. Ele não desejava deslustrar a grandeza daquele momento. O filho obedeceu, mas depois disse ao pai: "Você sabe quem era aquele garçom? Ele serviu durante mais de 30 anos ao rei Eduardo VIII da Inglaterra." No dia seguinte, o empresário chamou Sidney Johnson para uma entrevista e descobriu que aos 16 anos foi contratado pelo Duque de Windsor, quando esse era governador das Bahamas. Quando retornou para a Europa, trouxe Johnson consigo e o promoveu. Seu trabalho era ajudar o casal de Windsor nas tarefas diárias e acompanhá-los nas viagens ao exterior. Naturalmente, ele não estava habituado à etiqueta e a tudo que era exigido para servir a um rei que renunciara ao trono britânico. Mas, como ele mesmo confessou, o exilado rei o ensinou com paciência e gentileza. Suas responsabilidades somente foram crescendo. Johnson lhe escolhia as roupas para cada dia, com base em um sistema numérico que criaram juntos. Tornaram-se próximos ao longo dos anos. Além de ensinar as tarefas que deveria executar, o Duque melhorou sua formação, oferecendo-lhe livros de grandes autores ingleses para leitura, de Charles Dickens a Shakespeare e Rudyard Kipling. Com a morte do Duque, Johnson foi trabalhar como garçom no Hotel Ritz. O grande empresário, que lhe ouvia o relato, o contratou como seu mordomo pessoal em sua casa em Paris. Precisou de algum tempo para aceitá-lo por causa dos seus preconceitos raciais. No entanto, descobriu a riqueza que era aquele homem. Quando mais tarde, ele decidiu restaurar a casa do Duque e da Duquesa de Windsor e assumiu o contrato de arrendamento da mansão, transformando-a em um museu repleto de mobília real, confessou a grande ajuda de Johnson. Ao jornal New York Times revelou: "Johnson é um dicionário. Ele é um homem muito culto. Tirou todas essas coisas de caixas, cofres e depósitos e conhece a história de cada um deles." O antigo valete do rei Eduardo, Duque de Windsor, viveu para ver a reabertura da Vila Windsor. Pouco mais de um mês após, ele morreu aos 69 anos de idade. E nós pensamos: uma ação precipitada, julgando pelo preconceito racial,
quase perde uma joia inigualável. Duas grandes lições nesses fatos. Primeiro, a disposição de Johnson em aprender, em se aprimorar ao receber a oportunidade. Segundo, quando se julga somente pela aparência, sem conhecer a riqueza interior da pessoa, sempre incorremos no risco de desprezar diamantes preciosos. Entendamos que se Deus optou para que tivéssemos cores de pele diferentes, com formações físicas diversas, é para tornar este mundo ainda mais extraordinário, multicor. E o que nos define não é absolutamente nossa origem, a cor da epiderme, mas o que somos na intimidade. Aprendamos a descobrir as pedras preciosas em nossos relacionamentos. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, a paciência e a perseverança têm um efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. Portanto, não deixe nunca que as pessoas te façam desistir daquilo que você quer na vida. Acredite, lute, conquiste e, acima de tudo, seja feliz. Então, meus queridos, devemos seguir a nossa trajetória evolutiva sem deixar que interferências de terceiros possam modificar aquilo que mais queremos. Devemos sim acatar os bons ensinamentos, respeitar as pessoas, mas jamais sermos submissos à vontade de outros, a não ser de Deus e de Jesus. Muita paz, que o Mestre nos abençoe. Meu querido irmão Guaraci, suas despedidas. Eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês que estiveram conosco nos estudos dessas questões religiosas. Tudo muito pertinente, né? Que vocês possam aproveitar. Boa noite a todos vocês. Boa noite, Pedrosa. Boa noite, Guaraci. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Uma ótima noite de sexta-feira, um feliz final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar, para amar. Olhe pro céu e descubra imagens e luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em
seja o que for, também vai receber. De coração ajude o irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.